Pedrosa, em relação ao Pedrinho, o presidente do Vasco foi muito sincero ao falar da SAF do Vasco e revelou uma dívida com o Payet. Vamos escutar o Pedrinho, depois o Pedrosa explica. A SAF está quebrada. A SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Pedrosa, quando ele fala a SAF está quebrada, ele se refere a 777, perfeito? Não, a Vasco SAF. A Vasco SAF? Não é a 777 que ele está falando. Ele está falando da a Vasco empresa. SAF? É claro. Porque como a gente... Gente, quando a gente alertou aqui sobre o balanço do Vasco, onde muita gente... conseguiu um superávit, o faturamento... Quando você tem uma empresa que paga só 60 milhões de reais da dívida líquida, apesar de ter pagado 210 milhões de reais em dívida, 150 milhões de reais foram em juros. Juros de uma dívida que já existia. Quando essa empresa não consegue reduzir dívida, ela não investe no CT, ela tem um aporte de 270 milhões para fazer, mas que já anteriormente ela já começa a ter problemas financeiros, isso é um claro sinal de que no balanço o Vasco só sobreviveria apesar dos aportes, aliás, com os aportes. E apesar disso, quando você não tem os aportes, o que o Pedrinho vai ter que fazer agora? Ele vai ter que adiantar contrato de patrocínio, ele vai ter que conseguir vender jogadores nessa janela para fazer o Vasco sobreviver e principalmente também enxugar essa folha salarial. Voltar aos mecanismos antigos. Exato, mas os mecanismos antigos, Fernando, isso é muito importante a gente deixar claro. Adiantar contrato de patrocínio, adiantar contrato de direito de imagem e tal, isso não é uma exclusividade do associativo ou da SAF. Os clubes do Brasil fazem. Vários clubes do Brasil, SAF e não associativos. É uma prática horrível, é uma prática terrível, mas é uma prática muito usual. E o Pedrinho, com a corda no pescoço, porque ele não conseguiu ainda o investidor para comprar as ações da 777, ele vai ter que fazer isso, para que o clube sobreviva das próprias ações, das próprias, digamos assim, receitas, né? Então, quando ele fala que a Vasco SAF está quebrada, é porque não tem dinheiro para poder conseguir arcar com os custos operacionais. Sim. Isso é estar quebrado. O Vasco, sei lá, tem uma folha salarial de 15 milhões de reais. Você tem mais de 6 meses aí de temporada pela frente. Você tem que colocar dinheiro no clube. E é por isso que ele vai adiantar os patrocínios. Provavelmente a gente vai ter negociação de jogadores. Provavelmente a gente vai ter saída de jogadores. E enxugar a folha, enxugar a folha, né? Nessa saída de jogadores. Por quê? Quando ele fala que a SAF está quebrada, é porque o Vasco não tem dinheiro em caixa da Vasco SAF. Quando entraria esse dinheiro, Pedrosa? Em setembro, que a 777, teoricamente, faria esse aporte. Mas qual é a garantia que a 777 faria esse aporte realmente? Já que todas as notícias que a gente vê no mundo inteiro... do ano passado, eles já tinham... Demoraram um mês. Levaram até o limite da data, Exato. Não foi uma coisa assim, meio confusa? Demoraram um mês, foi até o limite um mês, que aí eles teriam para poder fazer essa inadimplência, eles conseguiriam fazer o aporte. O ponto é, isso cai por terra também, o que muita gente veiculou aí, de que a SAF não atrasava coisas. No ano passado a gente falou aqui, época do Andrei, usurparam o dinheiro do Andrei, ficaram com o dinheiro do Andrei, 30% do dinheiro que tinha que ter sido repassado para ele, não repassaram para fazer fluxo de caixa. Com a desculpa de fluxo de caixa. Com a desculpa de fluxo de caixa. Só que isso não é fluxo de caixa, isso é incompetência de gestão, porque dinheiro está entrando. Então hoje, o que o Pedrinho vê? Um Vasco sem dinheiro. E eu até te perguntei aqui no início do ano, porque eu ficava confusa mesmo. Eles fizeram um aporte agora, quando foi? Em março, não? Não sei. Foi esse ano. Foi o ano passado. Aí, o que eles fazem é, por exemplo, eu preciso de mais 10 milhões para contratar um jogador, que é o caso do Hugo Moura. Eles liberam essa operação. Não quer dizer que eles colocaram 10 milhões de reais no Vasco. Até porque as compras, isso é uma prática normal, não é só do Vasco, elas são muitas vezes parceladas. Você faz mecanismos de ativação de, o cara vai jogar 5 jogos, aí eu sou obrigado a comprar. Mas eu só sou obrigado a comprar no ano seguinte. Então isso é completamente normal, isso é uma prática normal. Mas dentro do Vasco da Gama, a dívida está aí. Essa frase do Pedrinho me lembrou muito uma frase que aconteceu no Flamengo. Márcio Braga, quando ele diz na frente das câmeras, o dinheiro acabou. O Pedrinho é uma evolução. A SAF está quebrada. É basicamente a mesma e olha situação. Que situação delicada, e isso que né? o Vasco está fazendo, por exemplo, é o que o Vitória está fazendo. Porque muita gente fala assim, nossa, como que o Vitória está tendo dinheiro para contratar? Porque está contratando, está oferecendo dinheiro para todo mundo aí. Queria contratar o David do Vasco por 3 milhões de euros. Porque eles pediram antecipação. Do Fatal também, né? Não, mas eles têm muito dinheiro por conta da antecipação de direito de transmissão. Isso. Da Plim Plim. Entendeu? Sim. Então, por isso que eles estão com muito dinheiro. E não é errado, foi o que o Pedrosa falou, é uma prática
entre aspas, comum no futebol brasileiro. Arriscado? É, mas se não fizer isso, vai fazer o quê? Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo. Na lateral esquerda, Vitor Luiz. Vão para o meio campo com Zé Gabriel, JP e Galdames. E aí lá na frente temos Adson, Rossi e Cleiton. Esse é o time do Vasco. O que foi, Bigode? Tá triste? Tô triste. O que houve? Porque se com o Verratti as coisas já não vão bem, sem ele... O Vasco, pra mim, hoje não tem os 3 principais jogadores de linha. Piton, Payet e Verratti. É verdade. Quer dizer, o Piton até pode jogar, né? Ainda é dúvida, pode ser que entre, mas o Verratti e o Payet estão de fora. Então, vai ser difícil pro Vasco. Se completo já estava complicado, desfalcado, mais ainda. O Juventude que não perde lá há mais de 3 meses. A última vez foi pelo Campeonato Gaúcho, pro Inter, assim. Tá invicto jogando em casa, não é fácil jogar lá. Vai ser uma partida difícil pro Vasco. Difícil eu acho mesmo. que, assim, eu gostei muito do JP contra o Cruzeiro. Talvez tenha sido mais lúcido do meio-campo do Vasco. É garoto, a gente sabe, veio da base. Mas talvez, para mim, seja, olhando assim, seja a grande esperança. O JP fazer um bom jogo, o Adson talvez. Mas o Cleiton desencanta. Mas difícil, né, de acreditar. Tá bem difícil. Tá bem difícil a situação. Vamos botar na tela aqui. Eu sei que tem poucos jogos ainda. Eu sei que não existe ainda um ponto de corte legal, porque o cara acabou de chegar. Mas a gente está trazendo aqui para ilustrar o Álvaro Pacheco, que não está de boa, ele está de boa, né? 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate, 11% de aproveitamento, 66 chutes sofridos, 8 gols sofridos e 1 gol marcado. Esses são alguns números do Álvaro Pacheco. Mas, sinceramente, eu tenho visto o torcedor vascaíno falar, ele veio para resolver e não resolveu. Pô, gente, nem Guardiola, em 3 jogos, acho muito pouco tempo. Queria a opinião de vocês. É pouco tempo, David. Acho que a gente não deve considerar tanto assim os resultados, mas acho que o que chateia mais é o desempenho. O Vasco tem jogado muito mal. Pô, mas vinha jogando bem? Não, mas o interino, Rafael Paiva, quando assumiu, fez um Vasco mais competitivo, por exemplo. Contra quem, jovem? Não vou lembrar as partidas, mas classificou contra o Fortaleza, jogou contra o Fortaleza aqui, lá, Copa do Brasil, empatou aqui, passou nos pênaltis, perdeu para o Atlético Paranaense lá por 1-0, tendo jogado o jogo inteiro com 1 a menos. O Vasco do Álvaro Pacheco só entrou em campo em 2 jogos, não jogou, que foi contra Flamengo e Palmeiras, e contra o Cruzeiro foi competitivo um pouquinho, teve uma melhora realmente, mas assim, nada que salte os olhos. Então, acho que o desempenho é o que pega mais, não é nem os resultados, não são nem os resultados. Por isso eu falei ontem com essa situação do que o Coutinho... Eu acho que o Coutinho veio pro Vasco, tá? Mas dele falar, eu quero reforço, eu quero time competitivo. Eu acho que o Pedrinho, que vem se mostrando aí um grande líder e sendo muito transparente, a gente vai mostrar ele falando sobre o Payet agora, o Pedrinho vai arrumar a grana, vai, de repente, identificar alguns jogadores, só não é fácil chegar e fazer funcionar. Você entende? O próprio Botafogo, ano passado, no Carioca, foi muito mal. E depois engrenou no Campeonato Brasileiro, sem muitas mudanças drásticas. Mesmo treinador, 80% do elenco. Não é tão fácil assim. Nem sei se o Álvaro conseguiria, porque já está havendo um desgaste, inclusive com a torcida, enfim. Vamos ver o Pedrinho falando sobre a situação do Payet. E da SAF. A SAF está quebrada. A SAF está quebrada. Então tem gente preocupada com o aporte, a SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes, por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Não fui eu. Todos os compromissos que eu assumi, eles estão sendo honrados. A SAF foi criada justamente para ela dar estabilidade através de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passe saúde financeira para o clube. E isso não aconteceu. Cara, o Pedrinho é necessário para o futebol brasileiro. Que sorte tem o Vasco de ter o Pedrinho. Porque essa lisura de olhar no olho teu, porque quando ele fala para a câmera, ele tá olhando para você, torcedor, e pro Ante também, e dando papo. Irmão, frase do Pedrinho, aspa desse tamanho, a SAF está quebrada. Tá aqui embaixo, ó, aqui. O Vasco deve ao Payet, mas é antes dele. Vou ter uma relação ótima com o Payet, mas não é fácil. E aí, você pode ser taxista, padeiro, farmacêutico, independentemente. Se o teu chefe não te paga, ele não pode te cobrar nada. Se o teu empregador não te paga ou segura o dinheiro que tem, porque a sede que é pior.
Quando você tem o dinheiro, não paga, como o Fernandão já trouxe aqui, de outras situações, até de outros clubes. Que quem compra paga e o clube não repassa a comissão. Isso é mais vagabundagem ainda da 777 e de quem faz isso, se o dinheiro já entrou. Porque o dinheiro é de quem recebeu a comissão. Então, assim, a 777 no primeiro momento pode ter sido benéfica ao Vasco, porque teve um aporte financeiro, mas deixou um buraco do tamanho do mundo. E agora o Pedrinho, com toda a sua habilidade e a sua idolatria também, tá tentando, Amêndola, contornar até pro Payet ficar, porque o cara tá aqui, não tá recebendo. Natural o cara tá chateado, e ele tem mercado. Então, assim, que sorte tem um torcedor do Vasco de ter dado tempo do Pedrinho assumir. E o Payet, por exemplo, jogou na Inglaterra, jogou na França. Pergunta lá se ele já teve atraso salarial no West Ham, se ele teve atraso salarial no Olympique. É muito diferente, é uma outra realidade. E eu acho que um dos grandes problemas da 777 com o torcedor foi a péssima comunicação. Péssima comunicação. Ou melhor, a inexistente comunicação. Porque colocaram primeiro o Brax, depois o Matos. Isso inocenta o Brax e o Matos. Pra mim, até pelo que a gente está vendo, o Matos fazendo o Cruzeiro. Exatamente. Olha o time que ele está formando no Cruzeiro. Então, assim, isso mostra como a 777 é uma empresa um pouco, talvez, nebulosa. E o que piora tudo isso é o fato de o contrato com o Vasco, por 70% do futebol do Vasco, diversos parágrafos com confidencialidade, que você não pode saber o que foi escrito. Mas aí, foi assinado. Bigode, a culpa é de quem assinou. Lá atrás. É igual reclamar de regulamento. Assinou, É isso aí. Era uma coisa que deveria ter sido feita com muita lisura e com muita calma. Muita calma. Não foi feito. Agora, quem sofre com isso é o quê? O torcedor. É o time que está dentro de campo. Porque, querendo ou não, essas coisas influenciam. Não tem jeito. Família vascaína, uma ótima tarde a todos. Hoje tem jogo do Vasco e eu já tô tenso, já estou desesperado, porque vamos jogar sem o Lucas Piton, sem o Payet, que é o nosso maestro, e sem o Vegete lá na frente balançando as redes. E assim, time todo desfalcado. Os 3 melhores jogadores do Vasco hoje não estarão em campo. E vocês acabaram de ver, gente. O Pedrinho soltou uma declaração de que a SAF está ferrada. Não a 777, mas a Vasco SAF. O Vasco não passa por uma saúde financeira. Essa que é a verdade. E assim, chegou a hora da gente começar a depositar toda a nossa confiança no Pedrinho e torcer para que ele possa dar a volta por cima com esse time do Vasco. Colocar o Vasco nas alturas, voltar a ser o gigante da colina, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Eu acho que hoje, falando da partida de hoje, eu acho que hoje o Vasco pode ganhar, sabe? Vai ser um jogo sofrido, mas o Vasco tem totais condições de ganhar. O Juventude não é essa equipe muito perigosa, então o Vasco pode conseguir fazer um gol ali e depois, né, fechar a casinha. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Então é isso, família vascaína. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.